Capítulo 194, Filhote de Dragão. Autor, Rafael Batista. Revisão, JFIP. Mesmo que estivesse um pouco relutante, Youssef seguiu o Zaltian, mas manteve-se cauteloso a todo momento. Enquanto se aproximavam do local da luta, o Zaltian e o Youssef chegaram a uma área devastada. Praticamente tudo naquele lugar estava corroído, como se algum ácido tivesse derretido até mesmo as pedras. Também, havia uma estranha névoa verde pairando sobre a área. Não respire. Imediatamente, quando viu aquela névoa verde, Zaltian colocou a mão na frente do Youssef, impedindo que ele continuasse andando, e falou às pressas. No mesmo instante, Youssef parou de andar e colocou as mãos sobre o seu nariz e a sua boca enquanto começava a recuar junto com o Zaltian. Assim que chegou a um local seguro, longe daquela névoa verde, Zaltian falou com o Youssef: "Esse é um dragão venenoso. Nós devemos preparar algum antídoto que nos permita respirar esse veneno." Assim que escutou aquilo, Youssef sacudiu a cabeça e respondeu: "Não tem como fazer isso. Se aquilo é mesmo veneno de dragão, não há nada que possa nos proteger dele." Enquanto Youssef tomava uma postura cética e pessimista, Zaltian estava revirando o conhecimento do Rei Esmeralda. Finalmente, após alguns segundos pensando, Zaltian conseguiu encontrar algo que podia ajudar. "Eu sei de algo que vai nos ajudar, mas nós teremos que ser rápidos, pois nós não teremos mais do que 2 horas de proteção." Zaltian falou enquanto tocava no seu peito e retirava a raiz do salgueiro da vida, da sua esfera de armazenamento. Sem entender o que era aquela raiz que o Zaltian segurava, Youssef permaneceu sacudindo a cabeça, como se estivesse diante de um tolo teimoso. Rapidamente, Zaltian retirou um pequeno pedaço da raiz do salgueiro da vida e começou a trabalhar nele. Youssef não interferiu, ele apenas observou e ficou atento a cada movimento que o Zaltian fazia. Zaltian não confessava, mas, enquanto ele trabalhava naquele pedaço da raiz do salgueiro da vida, ele sentia um grande aperto no coração, como se estivesse abrindo mão de um dos seus próprios rins. A sensação de perder algo foi rapidamente suprimida pelo Zaltian, que limpou a sua mente e retomou o foco nos trabalhos. Demorou alguns preciosos minutos até que o Zaltian terminasse de refinar 2 pílulas amarelas, e entregasse uma delas ao Youssef enquanto falava: "Consuma isso, e fique atento ao tempo que eu estipulei. Aconteça o que acontecer. Não permaneça naquela região após as 2 horas de proteção." Ainda cético de que aquilo funcionaria, Youssef consumiu a pílula, sem nutrir nenhum otimismo. Gulp. Após engolir a pílula, Youssef sentiu que algo estava acontecendo dentro do seu corpo. As mudanças eram externas e internas, e isso foi mais do que o suficiente para fazer uma expressão atônita surgir em seu rosto, e fazê-lo olhar para as suas mãos. "O que está acontecendo comigo?" Youssef perguntou enquanto tentava ver o que estava acontecendo com o seu corpo, mas não conseguia ver nenhuma mudança aparente. Ele só conseguia sentir essas mudanças. Essa medicina não é um antídoto em si. Ela está mais para um revestimento corporal. Além do ar. Essa capa protetora, invisível que está se formando no seu corpo, não deixará que nenhum veneno toque nos seus órgãos internos ou na sua pele. Zaltian comentou enquanto caminhava na direção da névoa verde. Depois de se afastar um pouco e chegar no meio da névoa, Zaltian respirou fundo, antes de dizer: "Viu? É completamente seguro. Desde que você não entre em contato direto com essa gosma verde. Você ficará bem." Após relutar por alguns instantes, Youssef caminhou lentamente na direção da névoa, até que finalmente reuniu a coragem necessária para entrar. Assim como o Zaltian tinha dito, nada aconteceu com o corpo do Youssef. Ele não sentiu nenhum mal-estar, e a única coisa que o incomodava era o cheiro podre e mórbido daquela névoa. Bom. 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 Roar.
Enquanto o Zhao Tian e o Youssef caminhavam à procura de um filhote de dragão, a luta entre o dragão adulto e quem quer que seja o seu oponente, se intensificava. Distante da atual localização do Zhao Tian, o dragão adulto falou num tom desdenhoso: criaturas inferiores e mesquinhas. Façam o que vocês fazem de melhor. E morram. Roar. Depois de dizer aquilo, o dragão adulto rugiu e subiu aos céus, revelando a imagem de uma imensa e assustadora besta verde, com mais de 150 metros de comprimento. Pela primeira vez em toda a sua vida, Zhao Tian teve a visão de um legítimo dragão. Tudo naquela besta era assustador. Os dentes dela eram enormes, afiados, e difíceis de serem contados, os olhos dele eram focados e frios, o que dava a impressão de estar olhando nos olhos da própria morte, as escamas dele eram grossas e impenetráveis, dando a impressão de que aquela era a armadura suprema do mundo, o simples bater das suas longas asas. Eram tão intensos que causavam vendavais por onde quer que ele passava. Isso é assustador. Enquanto olhava para aquele imenso dragão, Zhao Tian se entregou à sua inferioridade e gaguejou. Boom! Enquanto o dragão ainda estava no céu e o Zhao Tian não conseguia tirar os olhos dele, 3 lanças voaram na direção do dragão e causaram uma estrondosa explosão quando atingiram-no. Criaturas inferiores. O que vocês fazem aqui? De repente, enquanto ambos, Zhao Tian e Youssef, olhavam para aquela cena impressionante, uma voz grave soou à direita deles. Imediatamente, Zhao Tian olhou na direção daquela voz e gritou: Youssef! Se prepare! Bang! Crash! Bang! Crash! Bang! Crash! Bang! Crash! Enquanto Youssef se afastava do Zhao Tian e olhava na direção daquela voz, algumas árvores começaram a cair, como se alguma coisa estivesse abrindo passagem pela floresta. Quando finalmente pôde ver 2 grandes olhos no meio da floresta, Zhao Tian sorriu e falou: nós estávamos mesmo esperando por você. Ha 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 ha, uma risada sinistra soou, antes que uma forte ventania assaltasse aquela parte da floresta. Vup, 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 vup. Uma criatura verde saltou do meio da floresta e pairou no ar enquanto batia suas longas asas. Quando finalmente pairou no ar, um filhote de dragão venenoso, com mais de 30 metros de comprimento, falou num tom orgulhoso: humanos estúpidos, que não servem para nada. Vocês têm a audácia de dizer que estavam à minha procura. Imediatamente, Zhao Tian olhou para cima e respondeu: bebê. Me desculpe, mas eu não te deixarei chegar à idade adulta. Quem você está chamando de bebê? O pequeno dragão falou num tom irritado: antes de continuar, eu tenho 3 anos de idade. Não me compare a vocês, criaturas inferiores. Você fala demais. Zhao Tian falou num tom desdenhoso, antes de liberar toda a sua aura, do 4 graus nível do reino opressor. Ha 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 ha, assim que sentiu o nível de poder do Zhao Tian, o pequeno dragão gargalhou: antes de falar, eu pensei que deveria chamar a mamãe, para cuidar de vocês. Mas eu vou deixá-la em paz enquanto ela mata aqueles outros humanos patéticos. Bang! Assim que terminou de dizer aquelas palavras, o pequeno dragão pousou no chão novamente e falou: vou te dar uma chance de espernear um pouco, e ficar no chão. Já que você não é capaz de sequer voar. Ha 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 ha. A arrogância daquela besta era descomunal. Contudo, Zhao Tian resolveu usar aquilo ao seu favor enquanto dava de ombros e dizia: já que é assim que você quer. Vamos começar. Swoosh! Assim que terminou de dizer aquelas palavras, Zhao Tian disparou na direção do pequeno dragão. Umf! O pequeno dragão bufou, antes de liberar a sua aura, do 2 graus nível do reino atroz, e dizer: venha. Eu não irei sequer usar uma barreira de proteção. Somente as minhas escamas serão o suficiente para triturar as suas mãos. Mesmo após o pequeno dragão dizer coisas tão confiantes como aquelas, Zhao Tian não titubeou,
pelo contrário, ele deu um sorriso de canto enquanto concentrava todas as suas forças no seu punho direito e murmurava: Corpo Supremo do Rei, a majestade da força. Antes que o pequeno dragão pudesse sentir qualquer sinal de perigo, o corpo do Zhao Tian ficou maior e ele jogou o seu punho contra a cabeça da besta. Balang. A cena que aconteceu era incrivelmente improvável e inexplicável, pois, qualquer um a visse de longe, veria um pequeno punho se chocando contra uma enorme cabeça. Era como se alguém atirasse uma pequena pedra contra uma grande onda do mar. Entretanto, o resultado daquela colisão foi ainda mais surpreendente do que a coragem daquele pequeno atacante, porque, assim que aquele punho atingiu a cabeça do pequeno dragão, ela foi empurrada para a direita enquanto duas gotas vermelhas, que se pareciam com sangue, saíram da boca da besta. Balang. Enquanto sentia uma forte dor na bochecha esquerda e tentava se recuperar do susto, o pequeno dragão sentiu a sua cabeça sendo lançada para o outro lado enquanto o punho esquerdo do Zhao Tian pousava na sua bochecha direita. Aproveitando-se da vantagem obtida através da arrogância da besta, Zhao Tian, que ainda estava no ar, se concentrou no solo enquanto murmurava: Espíritos da vida, renascimento. Kraraktkik. 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 Em uma questão de instantes, 5 raízes, com cerca de 2 metros de diâmetro cada, emergiram do solo e envolveram o pequeno dragão. Balang. Devido à força daquelas raízes, que envolveram as patas, o corpo e a cabeça da besta, e a puxaram contra o chão, os joelhos da besta se dobraram e ele se chocou contra o solo enquanto ficava imóvel. Incrível, assistindo àquela impressionante cena que estava acontecendo diante dos seus olhos, na qual o Zhao Tian subjugou um dragão, sem sequer ser tocado, e o Cef tremeu enquanto olhava para o Zhao Tian, como se estivesse olhando para um deus. Assustado, e ao mesmo tempo, irado, o pequeno dragão cerrou os dentes enquanto o Zhao Tian novamente investia contra ele, com a Blood Mary nas mãos. Swing. Colocando todas as suas forças, nos seus 2 braços, Zhao Tian executou um corte lateral, mirando a cabeça da besta. PHFPT. De repente, antes que a Blood Mary tocasse em seu corpo, o pequeno dragão conseguiu abrir um pouco a boca, e cuspiu uma estranha gosma verde, na direção do Zhao Tian. Droga, assim que olhou para aquela gosma, Zhao Tian mudou a sua passada e se focou em desviar. Swoosh. PSSSSSSSSHLHLHLHLHLH. Foi por pouco, mas o Zhao Tian conseguiu desviar daquela gosma, que atingiu algumas árvores e as corroeu quase que instantaneamente. Depois, quando a gosma finalmente tocou o solo, ela continuou corroendo o próprio chão enquanto liberava uma névoa verde e formava um buraco no solo. PSSSSSSSHLHLHLHLH. PSSSSSSSHLHLHLHLH. Kraraktkik. Enquanto o Zhao Tian ainda desviava daquela gosma, ele escutou mais 5 sons de corrosões e coisas se quebrando. Rapidamente, Zhao Tian olhou para o pequeno dragão, que já tinha usado o seu ácido, para corroer as raízes e tinha acabado de se levantar. Eu vou mastigar e triturar, até o último dos seus ossos, enquanto um fino rastro de sangue escorria da sua boca, o pequeno dragão falou. Parece que o efeito surpresa já foi para o escambau. Zhao Tian murmurou enquanto se preocupava com o que viria a seguir. Swoosh. Para a surpresa do Zhao Tian, aquela enorme besta tinha uma velocidade completamente incompatível com o seu tamanho. Num piscar de olhos, o pequeno dragão já tinha se aproximado dele e varrido com a sua imensa pata dianteira esquerda. Bang! Zhao Tian só pôde sentir a pancada, antes de ser arremessado a uns 50 metros de distância. Bang! Após se chocar contra um grande barranco e parar de voar, Zhao Tian limpou um rastro de sangue que saía da sua boca e xingou enquanto olhava na direção do pequeno dragão, lagartixa maldita. Swoosh. PHFPT. PHFPT. PHFPT.
PHFPT. Rapidamente, Zhao Tian investiu contra a besta, que começou a cuspir mais um bocado daquela gosma ácida e venenosa, contra ele. Em uma questão de instantes, aquela cena, na qual o Zhao Tian estava em vantagem numa luta relativamente dominada, se transformou em um cenário caótico, no qual tudo ao redor daquele pequeno dragão derretia e o Zhao Tian sequer conseguia se aproximar dele. O tempo de reação desse bicho é inacreditável. Ele sequer me deixa chegar perto dele. Zhao Tian murmurou enquanto continuava tentando se aproximar do pequeno dragão e tinha todas as suas tentativas frustradas. Humano imbecil! Você pagará, por ter me ferido. O pequeno dragão falou enquanto tentava derreter o Zhao Tian.